Vou ficar comigo. E vamos a mais um dos vídeos de resumos de história, falando agora da Segunda Guerra Mundial e dos movimentos anteriores à guerra e que levaram à eclosão do conflito. A Sociedade das Nações, também conhecida como Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial na Conferência de Paris, tinha por objetivo resolver os desentendimentos entre as nações por meio de negociações, de modo a evitar novos conflitos armados. Entretanto, a organização não tinha como intervir em casos de confronto ou de agressão militar entre os países, pois não dispunha de tropas à sua disposição. Essa situação era preocupante, pois o clima de tensão não havia desaparecido com o fim da Primeira Guerra, já que o Tratado de Versalhes provocou na Alemanha um clima de revanchismo que acabou canalizado pelo nazismo, e a Itália e o Japão ficaram incomodados por não terem ampliado os seus domínios territoriais. Os problemas internacionais começaram já em 1931, ano que o Japão invadiu e anexou a Manchúria, uma região chinesa. E a Sociedade das Nações protestou, mas não tomou nenhuma medida mais enérgica. Em 1935, após romper com a Sociedade das Nações, Adolf Hitler reiniciou a produção de armamentos, passou a aumentar os seus efetivos militares e rearmou a zona desmilitarizada da Renânia, na fronteira com a França, num claro desafio aos acordos de paz de 1919 e ao Tratado de Versalhes. No mesmo ano, a Itália de Mussolini invadiu e ocupou a Etiópia, na África. Em 1936, teve início, na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, quando forças do governo socialista eleito, apoiadas pelos comunistas e por brigadas internacionais, tentavam resistir ao golpe liderado pelas tropas do general Francisco Franco, que eram apoiadas por tropas italianas e alemães, que usaram essa guerra civil para testar os seus novos armamentos. Mais uma vez, as potências ocidentais se omitiram, declarando-se neutras. A passividade dos governos da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos era interpretada pelos alemães como uma espécie de sinal verde às suas ambições expansionistas. Ainda em 1936, a Alemanha e a Itália assinaram um acordo de apoio militar mútuo, o Pacto Ítalo-Germânico, que depois recebeu a adesão do Japão, transformando-se no eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ainda em 1936, foi assinado entre os países do eixo o Pacto Anticomintern, onde se comprometiam a combater a ameaça da Internacional Comunista e da União Soviética. Em 1937, o Japão lançou-se à guerra contra a China. Em 1938, a Alemanha invadiu e anexou a Áustria. E logo depois ocupou a região dos Sudetos na Tchecoslováquia, com o pretexto de que ali viviam populações de origem germânica. As últimas movimentações alemãs e as reclamações dos tchecos fizeram as potências liberais se mexerem e convocarem a Alemanha para a Conferência de Munique em 1938, que reuniu a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha, onde
se buscaria uma solução para o impasse. Na reunião, firmou-se um compromisso pelo qual as potências liberais aceitavam a anexação dos Sudetos, abandonado covardemente os tchecos aos interesses alemães, né? Desde que Hitler não fizesse novas anexações, numa espécie de ultimato, que na verdade ajudou a Alemanha a ganhar tempo. Em 1939, a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin firmaram o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, que também estabelecia a divisão da Polônia entre eles. No dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia, forçando os ingleses e franceses, para não ficarem desmoralizados, a reagirem, declarando guerra à Alemanha 2 dias depois. No dia 17 de setembro, os soviéticos invadiram pelo leste a outra metade da Polônia, ocupando a parte que lhes cabia pelo acordo com os alemães, com a omissão das potências ocidentais. Tinha início a Segunda Guerra Mundial, que reuniria, direta ou indiretamente, grande parte das nações do mundo, divididas em 2 blocos. De um lado, o eixo, liderados pela Alemanha, Itália e Japão, e de outro, os aliados, liderados inicialmente por ingleses e franceses e posteriormente receberam a adesão dos americanos após Pearl Harbor e dos soviéticos após a invasão alemã da União Soviética.